Quando nasce um pai, né? Para entendermos melhor quando nasce um pai, nós devemos primeiramente compreender o conceito da palavra pai. Ser pai não é apenas compartilhar o DNA, é algo muito mais profundo do que isso, meu amigo. Ser pai é amar, sabe? É proteger, é educar, é fazer parte da concepção da vida e ver os seus filhos crescerem, né? Fazendo parte desse processo de amadurecimento, fazendo parte do processo de desenvolvimento dos teus filhos. Ser pai é aceitar o chamado de Deus para dar o melhor de si, né? Na sua maior e mais importante missão, ser um herói para os seus filhos. Ser o exemplo para os seus filhos, ser amor, ser dedicação, né? Ser companheirismo. E por vezes, ser a manifestação feminina da mãe quando ela estiver ausente, não é verdade? Ser pai é aceitar a responsabilidade de zelar por uma vida, meu amigo. Dando àquela vida, sabe, um nome, um lar, uma família, independentemente do tamanho daquela família, tá? Você percebe esse chamado de pai como um presente divino. De que maneira? Ué, se não percebe, tá tudo bem. Mas eu convido você a refletir. Como seria se você flexibilizasse o seu, sabe, para refletir sobre uma outra questão? Como seria se você verdadeiramente percebesse a paternidade uma jornada, sabe, uma jornada incrível de autodescoberta, uma jornada de doação. Um pai ele não nasce quando nasce um filho, tá? Os pais nascem antes, muito antes, né? Outros pais nascem depois e outros pais nunca chegam a nascer, sabia? Tudo acontece por uma única razão. Ser pai é ter a certeza de que seus filhos são reflexos do amor de Deus na sua vida, meu amigo. Tá? E por isso, se você recebeu esse chamado divino de paternidade, tenha consciência da importância desse papel que você recebeu. E saiba, você não precisa ser o melhor pai do mundo. Tá? Perfeição não existe. Os filhos, eles sempre precisarão dos seus pais e os pais sempre carregarão a responsabilidade de zelar pelos seus filhos, mas eles não devem tomar para si a responsabilidade dos filhos. Tá? Os pais, eles devem ser bons o suficiente para que seus filhos tenham como exemplo. Né? Ser um pai suficientemente bom significa construir uma família fundamentada, sabe? Significa transmitir valores para os seus filhos, para que quando esses filhos se tornarem adultos, eles repassarem aos seus herdeiros os mesmos significados, as mesmas crenças e valores pelas quais foram alimentados e criados. Tá? Será que estamos sendo pais e filhos suficientemente bons? Hein? Será que como pais não estamos protegendo excessivamente nossos filhos? Hein? E como os filhos, será que não estamos responsabilizando nossos pais por acontecimentos e resultados que são unicamente nossos? Hein? Lembre-se sempre de se lembrar, de nunca mais se esquecer disso, tá? Nós somos os únicos responsáveis pela nossa história, pelo nosso resultado, tá? Seja como pais, seja como filhos. Não podemos não ser a gente pode não ser os melhores pais e bons filhos, mas podemos ser o melhor que nós podemos ser. Mas o que significa ser melhor? Isso é um conceito muito abstrato, né? Muito amplo, muito amplo. Sejamos apenas bons o suficiente, tá? O melhor que nós pudermos ser, dá o melhor de você. Tá? E talvez nesse momento você esteja pensando assim, sobre como foi o seu comportamento ao longo da vida como um filho, ou como foi o seu comportamento, ou é o comportamento do seu pai. Né? É natural que isso aconteça. Apenas lembre-se de não sofrer por experiências do passado. Tá? Se algo aconteceu e não foi tão bom, tá tudo bem, meu amigo, tá tudo bem. Naquela época, foi o melhor que você ou teu pai poderia ter feito. Né? Se por alguma razão você se afastou do seu pai, lembre-se de uma coisa, sempre existirá tempo de reaproximar, mais e mais e mais. Tá? Sempre, e dentro do seu pai sempre terá um espaço dentro de você. Ele sempre estará com você. Afinal, meu amigo, como filhos, carregamos muito mais do que a genética dos nossos pais, né? Percebendo a nós mesmos como pais e filhos, isso possibilita compreender verdadeiramente a responsabilidade de vivermos com o propósito de perpetuar um legado daquele que nos deu a vida, Deus.
E talvez, sabe, esse seja um ponto da tomada de consciência, meu amigo. Sou filho, logo existo, né? Esta consciência inspira um sentimento de gratidão por essa existência mútua, né? Pai, pela possibilidade de responder esse chamado sagrado e divino do filho, pela vida recebida, sabe? Família é o campo energético do qual nós fomos criados. Família é onde nós fomos formados e evoluímos muito ou pouco, né? Somos filhos e por isso somos herdeiros também desse campo energético, tá entendendo? E ele pode ser desafiador ou menos desafiador, ele pode ser fantástico. Cabe a nós escolher a forma de como agiremos e reagiremos nesse campo energético, sabe? Essa história dos nossos pais. E essa escolha ela pode ser iniciada com uma reflexão profunda sobre a forma de como nós nos comportamos desse sistema de que nós fazemos parte da nossa família. Eu convido você, meu amigo, a pensar sobre uma questão, sabe? De que maneira dentro do seu sistema você tem contribuído para a tua evolução e para a evolução da sua família. Nós temos o poder, sabe, de repetir os padrões sistêmicos do nosso sistema familiar, sabe? Você já ouviu falar em inconsciente coletivo familiar? Sabia que essa teoria pressupõe que a herança que recebemos dos nossos pais, os nossos antepassados, é muito mais importante do que você possa imaginar? Nós herdamos inconscientemente dos nossos familiares, dos nossos antepassados, as experiências deles, né? As coisas boas, mas também as adversidades, né? Que aconteceu durante todos esses anos. Né? E mesmo sem conhecer os nossos parentes biológicos, nós herdamos parte da história deles. E isso se torna possível o sentimento de pertencimento. É muito importante da natureza do ser humano pertencer ao nosso sistema familiar, né? E o reconhecimento desse inconsciente coletivo familiar, ele nos possibilita identificar e a ressignificar as adversidades e sombras e dificuldades, né, da história da nossa família. Quem diz que não foi você o escolhido pelo universo, o próprio Deus, para curar uma dor, para transformar algo que vem de gerações para gerações, sabe? Coisas ruins da sua família. Quem disse que não foi você o convidado pelo universo para transformar e para transcender tudo isso? Quem disse que não foi você o enviado de Deus para modificar, transformar, ressignificar, curar a tua história e a história da sua família? Reflita profundamente sobre isso, tá? Reflita. A conexão do nosso passado existe independentemente da nossa vontade, sabe, ou não. Nós somos o resultado de milhares e milhares de anos de acontecimento. Geneticamente, nós somos o resultado de milhares e milhares de pessoas que estão nas nossas células. De cada alimento que já existiu na Terra. Nós somos o resultado, sabe, da temperatura, da umidade, dos povos que se juntaram, das pessoas que nasceram e morreram também. Toda a história está dentro de nós, dentro da nossa genética, da nossa memória celular. Somos parte de um laço familiar que vem costurado e gerido, nutrido, geração pós geração, como uma longa coxa de retalhos, onde cada parte contém história individual de toda a sua família e a tua história, tá? E o compartilhamento de amor, proteção, sabedoria, família, a energia, sabe? É um laço maior que mantém viva essa família. Cada pai e cada filho tem o seu jeito de cultivar essa energia. Cada pai e cada filho tem esse jeito de gerar essa energia, sabe? Para buscar o quê? Para buscar o significado de vida, a essência de cada um. Interage com o outro do passado, sabe? E cria esse sistema maior. Sabe? E quando a gente fala em família, esse compartilhamento de histórias possibilita a construção de uma história maior com muito mais significados, experiências e emoções. E assim, na relação entre pai e filhos, esse compartilhamento e essa cooperação possibilita o quê? O estreitamento divino, de laços, de vínculos, de laços de amor. O vínculo entre o pai e o filho é inabalável, meu amigo. E cabe a cada pai, a cada filho, a escolha de cultivar, tá? Isso é algo sagrado, verdadeiro, intenso e divino, tá? Como você está vivendo essa relação com teu pai?
né, o teu pai substituto, o teu pai adotivo. Como você está vivendo essa relação com teus avós, né? Ou seus filhos. Os filhos são as raízes que nos mantêm firmes diante dos desafios da vida. E eu convido você, como filho, a cuidar, tá? Honrar e respeitar e amar aquele que aceitou o chamado da paternidade. Eu convido você, como pai, a deixar de lado as críticas e autocríticas, tá? Você é o melhor pai que pode ser, ainda que não seja perfeito. Reconheça a tua força, o teu valor. Você sempre estará evoluindo, tá? O teu papel a cada dia, com mais e mais maestria. Parabéns por ser pai. Sou filho, logo existo, né? Sou pai, logo meus filhos existem. Honrar e respeitar a nossa história, a história da nossa família, é um dos maiores poderes do ser humano, tá? Honra e respeita a tua mãe, o teu pai. Honra e respeita a tua história, tá? E eu convido você a acreditar verdadeiramente que você se tornará mais e mais uma pessoa melhor, um pai melhor, tá? Bom, essa mensagem para você que acompanhou, você que é pai, você que é filho, você que é avô, você que é avó, enfim, reflita, medite, passe para frente, tá? Pode ter certeza que alguém deve estar precisando ouvir isso. Talvez eu aqui, traduzindo essa mensagem para você, também precisava ouvir isso, né? Então passa para frente, tá certo? Se você conhece alguém, algum pai, algum filho, né, que está um pouco afastado um do outro, manda essa mensagem para ele, tá certo? Aqui a gente trouxe hoje um conceito do que é realmente ser pai. Fiquem todos na paz de Cristo. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e com certeza Ele há de querer. Forte abraço, um beijo, no coração de vocês. Tchau, tchau.